Seja bem-vindo nessa manhã a esse culto dominical. Você que está chegando agora, nós estamos aqui ao vivo para todo mundo, fazendo essa live através aqui do nosso ministério Sinagoga Fonte de Vida. E você é o nosso convidado todo especial nesse momento. Hoje eu trouxe um tema muito relevante, um tema que muitas pessoas vêm comentando, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Hoje eu quero falar sobre a nova ordem mundial e o controle de massas. O que, quem e por quê? O que é isso, a nova ordem mundial? Preste bem atenção, eu quero que você, desde já, abra sua Bíblia aí na sua casa, em Gênesis 11, versículo 4 e 6. Gênesis 11, versículo 4 e 6. E fique ligado, preste atenção na mensagem. Hoje a gente vai decorrer vários livros da Bíblia, mas eu tenho certeza que no final Deus vai te consolar, Deus vai te exortar e Deus vai te edificar. Se tu crê nisso, dá um glória a Deus aí da tua casa, porque eu sei que tem crente aí pentecostal glorificando o nome do Senhor nesse momento, amém? Queridos, a nova ordem mundial, quando a gente vai estudar a história secular, hoje eu quero trazer um olhar profético sobre isso, amém? Um olhar profético. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Isso tem alguma coisa a ver com a Bíblia, a nova ordem mundial e o controle de massas? Então, quando a gente vai estudar a história, a gente vê que essa nova ordem mundial, ela começa com a queda da União Soviética, ali da briga do socialismo com o capitalismo dos Estados Unidos. Então, de 1990 e 91 para cá, a gente tem um mundo secular na história com uma nova ordem mundial. Mas a visão profética é muito mais profunda. Por quê? Porque envolve o espiritual. E estudando essa palavra, estudando sobre a nova ordem mundial que hoje estamos vivendo, que eu vou falar lá na frente mais, eu vejo que isso não começou agora. Isso já começou desde a queda do homem aos olhos da Bíblia, aos olhos de Deus. Por quê? Porque o homem, quando o homem cai, quando Deus manda o dilúvio através da vida de Noé, e quando Noé sai com seus filhos da arca, no capítulo 9, você pode ler depois, você vai ver que Deus dá ordem aos seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, só que para cada um, Deus dá uma ordem para que eles se multipliquem, para que eles sejam férteis e ganhem a terra, mas obedecendo o governo teocrático de Deus. Então a gente vê que a geração de Cã, que é a geração de Cuxi, da onde vem Nimrod, a gente vê que Nimrod toma um novo caminho, ele começa a se afastar do domínio teocrático de Deus. Aí ele começa a fundar várias cidades, você vai ler isso no capítulo 10. Ele começa a fundar Nínive na Síria, Calné, Babel, e convoca todos os seus súditos a virem a construir uma grande torre que alcance ao céu, para que ninguém possa espalhar eles da face da terra. Amém? Porque a ordem de Deus era que Sem, Cã e Jafé fossem espalhados por toda a terra. E Nimrod falou: não, a gente não vai fazer isso. E agora vamos ler o texto e ver. Por quê? Porque Deus, ele dá o poder para o homem dar. Só que o poder do homem é limitado, assim como o poder de Satã, o nosso adversário. Porque quando o homem ele vira soberbo, quando o homem ele se acha um semideus, Deus vem e abate ele. Por quê? Porque Deus está acima de qualquer poder, acima de qualquer ordem mundial, meu irmão. Se tu crê nisso, dá uma glória a Deus aí da tua casa para Jesus. Então a gente vê que isso não começou agora nos anos 90 para cá. É muito mais profundo, porque o homem ele sempre lutou por poder, ele sempre quis controlar. Então quando você centraliza o poder só em você, você pode cair muito rápido. Quando a gente vai estudar a história, a gente viu que todas essas pessoas que centralizaram o poder nela, elas caíram facilmente e mataram ela para que outras pessoas viessem ao poder. Porque Deus ele dá o poder para o homem, mas para o homem fazer o bem.
cuidar dessa terra, para o homem ser bênção na vida de outras pessoas. Amém? Gênesis 11, do 4 ao 6. Vamos ler o texto. Depois disseram: vamos construir uma cidade, uma torre que alcance os céus. Veja, que ele foge completamente dos preceitos dos mandamentos de Deus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. E Deus queria que a geração de Noé, os filhos de Noé, fosse espalhada entre as nações, cuidasse de suas nações. Mas Nimrod não. E não seremos espalhados pela face da terra. Aí o Senhor falou: ah, é? Leia o versículo 5. A Bíblia diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Versículo 6. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus conhece cada detalhe da nossa vida, cada segmento daquilo que a gente quer fazer. Então, quando o Senhor viu que Nimrod estava passando do limite estabelecido a cada ser humano, o Senhor desce com a Trindade no versículo 7. Acompanhe comigo o versículo 7. Veja que eu estou pregando sobre a nova ordem mundial e controle de massas. Isso já vem de Nimrod. Isso já vem de muitos tempos atrás. O Senhor fala no versículo 7: venham o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para a igreja: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Aqui Deus destrói o plano de Nimrod. Por quê? Porque ele estava construindo a torre, e Deus vem e confunde as línguas, começam a se matar e cair lá de cima da torre. Versículo 8: assim o Senhor, porque a ordem do Senhor tem que prevalecer sobre toda autoridade, sobre todo o governo dessa terra. Assim o Senhor os dispersou, como ele tinha falado para Noé que ele ia fazer. Então a palavra do Senhor é que vale, meu irmão. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade da Babilônia atual Iraque. Versículo 9: por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então a vontade do Senhor prevaleceu. Não foi a vontade, não foi a ordem de Nimrod que prevaleceu. Não foi o controle das massas que Nimrod queria estabelecer em seu território, porque ele já tinha ganhado muitos países e fundado cidades em vários territórios. O Senhor falou: negativo, vai prevalecer a minha vontade. E foi o que aconteceu no versículo 9. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra, porque a ordem mundial dos homens, ela é limitada, e a ordem mundial de Deus, ela é muito, dá glória a Deus aí da tua casa, muito mais superior que todos os governos dessa terra. É interessante que eu, estudando os impérios, a gente vai ver isso em quase tudo. O Egito, os faraós. Agora vá lá para Êxodo 3, do 7 ao 8. Faraó também era visto como um Deus. Faraó mandava no mundo de sua época. Ele oprimia não só Israel, mas subjugava todos os povos ao seu redor e derredor. E Faraó tinha muita divindade. É interessante que o Egito também é descendente de Cã, porque Mizraim é Egito. E essa descendência de Cã, essa descendência também de Nimrod, eles sempre vão para o lado errado. Sempre querem o poder nas suas mãos e comandar e controlar as massas de suas épocas. Foi isso que aconteceu também no Egito. Mas só que o Senhor, quando viu, a Bíblia diz que quando o Senhor viu que
as orações dos crentes lá no Egito chegaram a ele, ele se lembrou da promessa que ele fez a Abraão no versículo 15 de Gênesis, que a geração dele ia ser peregrina no Egito, ia ficar lá por 430 anos, mas só que ia chegar um dia que Deus ia tirar esse povo de lá, e ele ia humilhar Faraó. Por isso que ele mandou as pragas para o Egito. Leia comigo, Êxodo 7:8. Disse o Senhor: de fato tenho visto, Deus conhece tudo, a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor. Deus escuta o teu clamor, meu irmão. Deus escuta o clamor da igreja. É o momento da igreja em todo mundo clamar por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Deus sabe do teu sofrimento nesse momento. Deus sabe o que tu está passando nesse momento. Versículo 8. Por isso desci. Veja, da mesma forma que Deus desceu para subjugar Nimrod, ele também desce para subjugar o Egito através de Moisés. Versículo 8, leia na sua casa, na sua Bíblia. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Que terra é essa? A terra prometida de Jerusalém aqui na terra, mas ampliando muito mais profeticamente, a nova Jerusalém, que mana leite e mel, que desce do céu, ataviada com seu cordeiro e com sua noiva. Se tu quer dar glória a Deus na tua casa, meu irmão. Então a gente vai ver que a essência daquele que está no poder é sempre querer controlar, subjugar, através dos seus preceitos, através daquilo que a sua lei estabelece e quer que todo mundo o sigam. Deus subjugou todo mundo: a Babilônia, os Medos, os Persas, a Síria, a Grécia, os Césares. César foi um dos homens que mais conquistou o território dentro do Império Romano, e César tinha o sonho de ser o imperador de Roma, mas só que ele centralizou o poder só nele, e quando ele fez isso, ele foi a queda dele, que os próprios amigos deles, os próprios senadores deles que batiam na costa dele, chamaram ele para uma reunião secreta e lá esfaquearam todo ele. E principalmente aquele que era íntimo dele, Brutus, que ele falou: até tu, Brutus, porque Brutus era filho da amante de Júlio César. Então ele foi criado naquele ambiente. Júlio César gostava muito de Brutus, mas como Brutus percebeu que Júlio César queria mandar só ele, controlar a massa, só ele, todo o território ali da costa do Mediterrâneo, abateram ele porque ele centralizou o poder, e também porque Deus está no controle. Isso vai acontecer também com os 10 chifres. Isso também vai acontecer também com o governo que está vindo aí mundial, que é o governo do anticristo. E só existe um governo que vai prevalecer, que é o governo de Cristo, o Estado milenar de Jesus Cristo. Se tu crê, dá um glória a Deus aí da tua casa. E essa ordem de controlar, quando a gente vai para as Escrituras, começa a pesquisar, começa a viajar, agora vá para Daniel 3, a gente vê que não perde, quem está no poder não perde essa essência de querer controlar o mundo de sua época. Veja que eu estou pregando sobre a nova ordem mundial em controle de massas. Daniel 3, versículo 1, depois o 4 e o 6. Diz assim a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Veja a cabeça desse sujeito. Ele queria ser um Deus, ele queria ser adorado. Ele fez uma imagem de ouro puro, que media 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Ele ergueu essa estátua e convidou
mudou, porque ele que manda no mundo aqui. Ele que manda na Babilônia. Ele fala que a Babilônia é dele. Ele convoca os governadores, ele convoca os prefeitos, ele convoca todas as províncias para que essas pessoas venham adorar a sua imagem. Tu quer mais controle do que isso? Tu quer ordem maior do que isso? Então, no versículo 4, leia comigo. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem. Isso aqui é ordem mundial purinha na época de Nabucodonosor. Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas nações, povos e línguas. Isso quer dizer que essa propaganda da época correu por todo o território da época de Nabucodonosor, porque ele conquistou o mundo também de sua época. Esta é a ordem que lhe é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Versículo 6. Olha a ordem dele. Olha como ele era soberbo. Olha como ele era cruel, meu irmão. Versículo 6. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Que nova ordem mundial é essa, meu Deus? Que nova ordem mundial é essa desse homem cruel? Que aqueles que não adorassem sua imagem, isso vai se repetir no governo do anticristo, que eu já vou chegar lá, seriam dilacerados na chama, seriam afastados do reino. Mas tinha 3 crentes lá na Babilônia: Ananias, Misael e Azarias. Ou mudaram o seu nome para Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas isso é uma outra ministração. Agora vá para Apocalipse 13, do 15 ao 17. Se você está prestando atenção nessa mensagem, você vai ver que desde o começo da mensagem eu tenho falado de Nimrod, eu tenho falado dos faraós, eu tenho falado de Nabucodonosor da Babilônia, e agora eu quero falar da nova ordem mundial que virá no futuro, que é o governo do anticristo. Então, quando o anticristo ele vir governar, ele também vai querer controlar as massas. E essa revelação do capítulo 3 do Apocalipse está para o futuro, ainda não aconteceu, mas o mundo hoje está sendo já imergido e preparado para que esse governo, quando ele chegar, as tecnologias de ponta já estejam todinho para ele, só para ele administrar e impor a sua sharia, a sua lei, a sua nova ordem mundial. Veja que todos os textos que eu li para você tem a ordem do homem, o homem querendo ganhar, o homem querendo poder e mais poder. Hoje os Estados Unidos da América é o país que mais investe em armamento, assim também como a China, assim também como a Rússia e outras nações. São bilhões e bilhões de dólares que dava para matar toda a fome desse planeta e dava para dar salário para todo mundo igual. Mas por que isso não acontece? Por causa da soberba do homem. Tem empresas nos Estados Unidos. Esse projeto de morar no espaço é bilhões de dólares por uma passagem. Eu já preguei sobre isso aqui quando eu falei de Elon Musk. É um homem, um bilionário que tem uma empresa que ele está vendendo já passagem para quem tem dinheiro para morar, para passear no espaço. Então, para você ver que o homem não perdeu essa essência de querer comandar, de querer ser maior que Deus como semideuses. E isso também vai acontecer. E o que está acontecendo hoje no mundo com essa pandemia é um protótipo de controle que virá logo mais no futuro próximo. Porque o mundo todo está sendo controlado em quarentena por essa pandemia. Mas o que é que está por trás disso? São os governos, as corporações, os homens grandes dessa terra que têm dinheiro.
Mas tudo isso também é um propósito para que esse governo venha a ser manifestado. Apocalipse 13, 15, 16 e 17. Isso é um governo mundial que virá e será assim. Olha que o anticristo vai fazer. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, que é o falso profeta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Veja que a essência, os preceitos não mudam. A mesma coisa Nabucodonosor falou no século VI, a mesma coisa para o seu povo. Quem não se prostrar, quem não adorar, o anticristo será morto, será decapitado. Versículo 16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Então a gente vê aqui que vai ser um governo de controle. A gente já está vendo acontecer isso. Quando você vai hoje no supermercado fazer uma compra, o que é que o caixa te pede? O teu CPF. Por que ele pede o teu CPF? Porque o sistema quer saber tudo sobre ti. Através do teu CPF, ele consegue baixar todo o teu banco de dados. Então o mundo está se encaminhando para essa nova ordem mundial, para esse governo do anticristo que virá no futuro breve. Vai ser um controle de massas, vai ser um controle, ele vai impor a sua lei, e aqueles que não obedecerem serão mortos. 17. É mais controle do que isso? Olha o que o 17 diz: para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, o número do seu nome. O anticristo vai ter uma marca, ele vai ter um nome. Através de quê? Da mídia, da tecnologia, das propagandas. Quem foi que levou Hitler ao poder? A mídia, a propaganda. Quem foi que levou Stalin ao poder? A mídia, a propaganda. Então esse governo é um governo de controlar. Você vê hoje que o mundo está controlado, todo mundo na sua casa. Isso já é um protótipo do que virá no futuro, quando esse governo vai se estabelecer nessa terra. Mas tem uma notícia boa para ti. E qual é, pastor? Que só vão participar desse governo aqueles que não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Se tu é de Deus, se a tua família é de Deus, você não vai receber a marca da besta, nem o número da besta. Porque muitos vão se recusar. Muitos não vão querer a marca e o sistema da besta. E por isso elas vão ser decapitadas, elas vão ser mortas. E a gente vê que esse sistema hoje atual já está na China acontecendo. Hoje a China controla todo mundo. Você desce hoje no aeroporto da China, as câmeras já baixam todo o teu banco de dados. As câmeras começam a focar no teu rosto todinho. Eles sabem onde tu mora, o que tu compra, o que tu faz, tudo que tu possa imaginar. Hoje o governo, o protótipo do anticristo já está implantado, que é o governo da China. Isso é um protótipo do que virá. A China controla a massa, ela controla o seu povo. É comunismo, purismo. É nova ordem, purismo dentro da China. E essa nova ordem a China quer passar para todas as nações dessa terra. Porque o sonho de Xi Jinping é formar um controle mundial, é formar uma nação com uma só religião e uma só lei. E como é que a China está fazendo isso? Comprando todas as nações, investindo em todos os países. Por isso que eu falei, o presidente tem que apoiar Israel.
Porque quem apoia Israel, meu irmão, Deus guarda. Se esse Brasil se voltar para Israel, se esse povo se voltar para o povo de Deus, Israel, apoiar Israel, Deus vai ser com o Brasil. Deus vai ser com os fiéis do Brasil. Porque feliz é a nação que tem o Senhor como seu Deus. Esse controle de massas não está somente na China. Xi Jinping, se você for na China, assim como Mao Tse-tung, a foto dele está espalhada em todo o território da China e as pessoas têm que prestar reverência à imagem dele. Tanto de Xi Jinping como de Mao Tse-tung. E quando tu olha para a Rússia hoje, Vladimir Putin se vê também como semideus. São semideuses, homens que querem controlar o mundo. Putin mudou a lei da Rússia para querer ficar mais tempo no poder. Ele quer ficar até 2035 no poder. Porque tudo porque quer controlar, quer ser o dono do mundo, quer ser o primeiro. Isso acontece com o Islã, isso acontece com o Irã. O Irã querendo hoje arrasar Israel, riscar Israel do mapa. Acontece com todas as nações. Com a ONU, com a Turquia, com os Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos ainda é o xerife do mundo. Ele mete o bedelho dele onde ele quiser. Mas tudo tem um limite e tudo tem um propósito nas mãos do Senhor. E essas pessoas que estão massacrando hoje os cristãos na China, na Coreia do Norte, está esquecido de Kim Jong-un. Kim Jong-un é muito mais severo que Xi Jinping da China. Kim Jong-un hoje ele mata o seu povo de fome. Se ele pegar uma igreja lá, ele acaba, ele mata, ele não brinca. Porque o comunismo, ele vai para o ateísmo. A maioria dos comunistas são ateus e não acreditam em Deus. Mas abra a tua Bíblia em Hebreus 4:13. Eu falei que a gente vai viajar nas Escrituras. Então tudo que está acontecendo, como o homem quer ser dono de tudo, a China hoje querendo disputar, como eu falei no domingo passado, entre as nações, como um novo poder, como uma nova ordem mundial no mundo. Só que a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, aquilo também ele colherá. E essas pessoas hoje massacram, matam, impõem a sua lei, impõem a sua cultura e quer impor para todo mundo. A gente vê que a essência não perdeu da ganância de poder. Mas um dia eles vão ter que prestar conta com o Criador dessa terra. Leia comigo Hebreus 4:13. Olha que a palavra diz: nada, nada, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Essas pessoas podem pisarem, essas pessoas podem matarem, podem massacrarem, podem fazer tudo o que quiser, mas nada está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Quando o tribunal de Cristo estabelecer nessa terra, essas pessoas vão ter que prestar conta dos seus atos. Hoje elas podem enriquecer, hoje elas podem fazer tudo o que elas quiserem, mas um dia ela vai ter que prestar conta diante do Deus Todo-Poderoso. Se tu crê nisso, dá uma glória bem bonito para Jesus aí no teu lar. Agora 2 Pedro 3, dos 3 ao 7. Pedro também enfrentou isso através do Império Romano, essa dominação. Porque Pedro e os apóstolos, eles pregavam em todo o território, eles viajavam, pregavam a palavra, eram usados tremendamente por Deus. E mesmo assim, eles escarneciam do povo de Deus. Eles falavam mal do povo de Deus, matavam o povo de Deus. E olha que Pedro falou para o Império Romano de sua época, está falando hoje para todo esse mundo de sua época. Versículo 3 diz assim, 2 Pedro do 3 ao 7: antes de tudo saibam
que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando, seguindo suas próprias paixões. É o que mais eu tenho visto ultimamente. As pessoas zombando da igreja, as pessoas zombando dos pastores, as pessoas zombando do próprio Deus, do próprio Cristo. Deus mostrou para Pedro, não só naquela cultura que ele vivia, mas para os últimos dias. Antes de tudo, saibam, versículo 3, que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando, seguindo suas próprias paixões. Eu te pergunto aí da tua casa, isso está acontecendo ou não está? Faça essa reflexão. Isso está acontecendo ou não está acontecendo nesses nossos dias? Olha aqui o versículo 4, parece que Pedro escreveu hoje, saiu hoje na matéria aqui na Sinagoga Fonte de Vida. Olha que o versículo 4 diz, há 2000 anos atrás Pedro escreveu esse texto. Parece que está saindo agora. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda, a volta de Cristo? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. É que os ateus jogam na nossa cara. É que os nossos amigos, é que essas pessoas que estão na faculdade, que se acham o dono do conhecimento, jogam na nossa cara que é cristão. Cadê o teu Deus? Eu vejo falar desse Jesus, eu vejo pregar desse Jesus. Cadê ele? Por quê? Isso também falaram para Pedro há 2000 anos atrás. Vou repetir para você o versículo para você entender e ver se está acontecendo isso hoje ou não. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Versículo 5, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, e esta formado da água e pela água. Pedro está refutando, versículo 6. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pedro está falando dos dias de Noé, que Noé pregava e as pessoas zombavam de Noé. Veio o dilúvio, varreu todo mundo, só foi salva a família de Noé. E é isso que vai acontecer também nos últimos dias, porque os dias serão como os dias de Noé, os dias serão como o dia de Sodoma e Gomorra. Eu te pergunto, está acontecendo isso ou não está? A palavra de Deus é a verdade ou não é? Versículo 7. Pela mesma palavra, a palavra é Deus, o verbo logos, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Meu irmão, se tu és de Deus, te agarra com Deus. Meu irmão, se a tua família é de Deus, te agarra com Deus, porque você está no caminho certo. E os sinais mais fortes hoje que eu vejo da volta de Cristo é a fome, é a miséria, é esta pandemia, é os terremotos, é as guerras. Eu te pergunto, está acontecendo ou não está? Abra sua Bíblia em Apocalipse agora 6:8. Olha o que o texto diz. Olhei diante de mim, estava um cavalo amarelo que representa a morte. Seu cavaleiro chamava-se Morte, o Hades, que é o inferno em algumas traduções, o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder para 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Hoje está se cumprindo essa profecia. Se cumpriu também com as pragas atrás, porque as profecias, ela é para o futuro. E quando acontece na história, como a gripe asiática, a peste espanhola, também Deus julgou aquela geração.
também Deus levantou ministro para pregar também para aquelas gerações, como hoje eu estou ministrando e pregando para você, que hoje se cumpre também essa profecia, porque a palavra de Deus, ela é eterna. Eu te pergunto, está acontecendo ou não está acontecendo? Para matar 1/4 da terra, pela fome, pela espada, por pragas. Agora vá para Lucas 21:11. Deus te chamou nessa manhã, meu irmão, para despertar a tua vida. Deus te chama nessa manhã para tirar toda dúvida do teu coração perante a sua pessoa, perante o seu poder nessa terra. Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. O que é que está acontecendo hoje com essa pandemia? Começou em Wuhan, na China, se alastrou para todas as nações. Eu te pergunto, está acontecendo ou não está? Terremoto nem se fala, tem todo dia agora. Fomes, as crianças estão morrendo na África. Aqui mesmo no Brasil, vai no Nordeste aqui do Brasil, vê a miséria que é. Pestes em vários lugares. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Hoje está caindo um monte de meteoro no mundo. As pessoas ficam, meu Deus, o que é isso? Abismadas, perplexas. Sabe o que é isso? A terra clama pela volta de Jesus. A terra clama pela volta de Jesus. Então, glória a Deus da tua casa, meu irmão. Agora tem um porém. Jesus, quando estava com os fariseus contestavam ele em tudo. E Jesus falou para a sua igreja: vem cá, quando eu voltar, eu vou encontrar fé nessa terra? Jesus pergunta para ti, nesse momento que estamos vivendo nesse mundo, haverá fé na terra? Haverá fé na terra por tudo que estamos atravessando e passando? Lucas 12, 54 e 56. Dizia ele à multidão. Jesus está criticando Jefferson, porque eles sabiam interpretar tudo, mas não sabiam interpretar as escrituras, porque se eles soubessem, eles iam reconhecer que Jesus era o Messias, que ele estava lá, que ele estava ensinando, que ele estava curando, ele estava salvando, ele estava operando as suas maravilhas. Eles sabiam discernir tudo, mas não sabiam discernir a própria estada do Cristo de sua época. Leia comigo. Dizia, versículo 54, Lucas 12, 54 e 56. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. Esse Jesus é maravilhoso, meu irmão. Esse Jesus é muito poderoso. Versículo 55. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim o ocorre. E 56, olha que Deus fala para eles: hipócritas, hipócritas, meu Deus do céu, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente. Jesus está falando para ti: ei, estuda as profecias, estuda a minha palavra, porque eu estou mandando sinal para te converter. Eu estou mandando sinal nessa terra para te converter e ser meu servo, meu instrumento nessa terra, meu irmão. A gente sabe interpretar tudo, mas não sabe interpretar aquilo que o Messias está dizendo e aquilo que o Messias está falando.
Eu te pergunto de novo: está acontecendo isso? Está acontecendo isso, meu irmão? Você que está aí na tua casa, você que chegou agora, aqui nessa live especial de domingo. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Isso tudo um dia vai acabar. Porque pode vir o anticristo, pode vir a nova ordem mundial, pode vir o controle das massas, mas saiba de uma coisa: virá o final dos dias, virá a volta de Jesus, virá o estado milenar de Cristo nessa terra para aqueles que creem, o reinado de Cristo. Então há uma esperança para a sua igreja, há uma esperança para o seu povo, meu irmão, há uma esperança para ti. As pessoas estão morrendo sem a sua salvação, porque pensam que não há esperança. Ei, há uma esperança. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai a não ser por mim. E olha que Deus oferece para aqueles que o servem. Leia agora Apocalipse 20, versículo 4. Já estamos terminando. Eu estou falando agora do governo de Cristo, o governo que nunca vai acabar, o governo que vai ordenar, mas a ordenança certa, não uma ordenança de ganância, não uma ordenança de divisão de poder, mas um poder centralizado num Deus que existe, num Deus que nos criou, e nós somos os seus instrumentos, nós somos a coroa da criação, da sua criação, o homem nessa terra. Agora essa promessa é para aqueles que creem. Apocalipse 24, olha que diz. A visão que Deus deu também a João há 2000 anos atrás. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Meu Deus do céu, essa visão Deus deu para João há 2000 anos atrás, e se cumpre hoje no Oriente Médio, a igreja sendo decapitada. Se cumpre hoje na China, os cristãos furando, as pessoas estão furando os olhos das pessoas, daqueles que creem em Cristo, estão matando, estão prendendo. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa e nas mãos. Isso vai acontecer também no governo do anticristo, porque o anticristo vai querer impor a sua ordem, o seu sistema, e as pessoas vão recusar. Quem são essas pessoas que vão recusar? Aquelas que servem a Deus, aquelas que entregaram a sua vida para o Cordeiro de Deus. São os verdadeiros cristãos, são os verdadeiros mártires dessa terra, que nós não somos dignos nem de falar aqui, porque a gente está muito longe disso. Olha o que vai acontecer com eles. Eles não tinham adorado a besta nem sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tu quer maior esperança que essa? E isso é loucura, porque tu morrer por Cristo hoje, para muitos é uma babaquice. Esses caras são doidos. Esse pessoal não estão em si. Meu irmão, deixa eu te falar. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Se tu não tiver encontro com a tua Bíblia, se tu não tiver encontro com Deus, tu nunca vai discernir essas coisas. Essas coisas são discernidas pelo próprio Espírito de Deus. Então toda vez que eu busco Deus, toda vez que eu oro a Deus, toda vez que eu me dedico a Deus, Deus, Ele me inspira através do seu Espírito Santo e me dá estrutura para ser o seu instrumento nessa terra. Foi isso que aconteceu com os apóstolos, foi isso que aconteceu com toda a igreja até os nossos dias, dos fiéis. Estou falando de crente fiel a Deus. Eles vão ressuscitar e vão reinar no estado, no governo de Jesus Cristo, porque Ele vem reinar nessa terra. Ele desce com um novo céu e a nova Jerusalém
Jerusalém para reinar e implantar o estado do milênio. Apocalipse, eu estou te dando agora a esperança de você não seguir o sistema, mas de você seguir a ordem de Deus, os preceitos judaico-cristãos de Deus. Apocalipse 26. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Que isso, pastor? A primeira ressurreição é aquelas pessoas que estão dormindo, evangelista John, no pó da terra nesse momento. São pessoas que se dedicaram a Cristo, que pregaram o evangelho, que morreram por essa esperança, e quando Jesus voltar, elas terão o privilégio de ser ressuscitadas do pó da terra. Por isso que ele está dizendo aqui: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Essa segunda morte aqui, por que não tem poder sobre eles? Porque eles morreram com Cristo. São pessoas salvas com Cristo. Essa segunda morte aqui são os ímpios que vão morrer sem a sua salvação. Eles não têm mais nada para eles, porque eles morreram sem Cristo. E quando eles ressuscitarem, eles vão para o tribunal de Cristo, já para passar diretamente para o lago de fogo que está preparado para o diabo e seus anjos. Por isso que ele diz: feliz é aquele que morre com Cristo. Feliz é aquele que está com Cristo. Se tu está com Cristo, tu vais ressuscitar Cristo. Dá uma glória a Deus para Jesus. Apocalipse 22, do 1 ao 4, a gente já está terminando agora. Estou trazendo a esperança para a tua vida, para a tua família, se tu crer. Apocalipse 22, de 1 ao 4, diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Isso está te aguardando no futuro, no estado milenar de Cristo, que claro como um cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 2: no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Versículo 3: já não haverá maldição nenhuma. Versículo 3: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. E os seus servos o servirão. Esse versículo 4 é que eu sonho, é que todos aqueles que amam a Deus sonham. Meu irmão, olha que esse versículo 4 é muito forte, Vitória. Olha que esse versículo 4 vai dizer: eles, os salvos, verão a sua face. Você vai conhecer o próprio Deus. Meu Deus do céu, eu não sei, meu Deus, como as pessoas não se comovem com isso mais. Olha essa promessa de Deus: eles verão a sua face. Tu vai conhecer o próprio Deus, o próprio Cristo. Tu vai conhecer Abraão, tu vai conhecer Paulo. Tu vai querer fazer perguntas que a gente não tem as respostas agora. Quem é que não quer conhecer Jeremias, que sofreu? Quem é que não quer conhecer Ezequiel, que pregava no rio Quebar, na Babilônia, território estrangeiro, mas adorava a Deus? Quem é que não vai querer conhecer Ruth, a moabita que se entregou a Deus? Meu Deus do céu, a Raabe que se entregou a Deus. Eles verão a sua face, e seu nome estará em suas testas. Você sabia que você terá um novo nome? Olha como o anticristo é um invejoso imitador de Deus.
O anticristo quer implantar sua marca na mão direita e também na testa. Deus está dizendo: mas existe uma marca que não sairá daqueles que me servem. E essa marca é do próprio Deus. É o próprio Deus que vai colocar o seu nome em suas testas, nas pessoas que são seladas, nas pessoas que serão salvas. Você terá um novo nome em sua testa, não a marca da besta. Se tu crê, dá uma glória a Deus. Vou repetir para ti esse versículo 4, para ver se tu crê na tua casa, para ver se tu crê de uma vez que Deus existe e está te chamando. Eles verão a sua face e seu nome estará em suas testas. Versículo 22, do 5 ao 7. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre com esse Deus. Meu Deus do céu, quem disse que nós vamos precisar da luz do sol ou da lua? O próprio Deus, a glória de Deus vai iluminar esse dia em que estaremos juntos no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, no milênio com Jesus Cristo. Meu irmão, essa é a nossa esperança. É uma pena que hoje quase ninguém prega essas coisas, porque a igreja só quer saber de dinheiro, a igreja só quer saber de propósito, de barganhar com Deus. Mas está aqui a nossa maior esperança: não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Deixa eu tomar uma águazinha aqui. Versículo 6. Apocalipse 22, versículo 6 agora. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Aconteceram na época do apóstolo João, estão acontecendo agora e vão acontecer no futuro. Olha o que o 7 diz: eis que vem em breve, eis que vem em breve, eis que vem em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Versículo 13 do mesmo capítulo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você lembra das portas de Jerusalém que eu preguei aqui? Que a cidade de Jerusalém tem 12 portas e uma porta está fechada até hoje. E por essa porta só vai entrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com toda a sua eleita, com toda a sua igreja. Agora olha o que vai acontecer com o versículo 15. Aqueles que não creem em Deus, aqueles que estão brincando com a palavra de Deus. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Está claro essa palavra para você? Versículo 16. É muito forte, porque é Jesus que vai falar aqui no versículo 16 para João. Eu, Jesus, versículo 16, eu, vírgula, Jesus, vírgula, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Dão glória a Deus aí da tua casa. 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, você que está ouvindo essa palavra, diga agora para Jesus:
Vem, Senhor Jesus, na minha vida. Eu te aceito como Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Entrega a tua vida a Ti, Jesus, porque a salvação é um mistério de Deus, só Ele sabe. (verso 17) O Espírito e a noiva é a igreja. Dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede de Deus, diga: vem. Venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Eu te pergunto, o que é que esse mundo vai te oferecer? Qual é a esperança desse mundo? O que é que esse mundo tem oferecido para ti, tua casa, tua família, meu irmão? Você jovem que está escutando, ouvindo esta live através da rede social, o que é que o mundo tem te oferecido? Eu vou te dizer: balada, farra, prostituição, bebedices, imoralidades sexuais. E olha que Deus te promete aqui. Olha que Deus te promete aqui. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Tu sabe o que é, jovem? Tu sabe o que é, servo do Senhor? Essa água da vida é a tua salvação, é a vida eterna com Yeshua HaMashiach. Dá glória a Deus para Jesus aí, crente pentecostal. O 18, já estamos acabando. Estou falando agora só das promessas para a sua igreja, porque estamos vivendo tempos difíceis, e a igreja precisa também ser consolada, não só exortada. A igreja também precisa nesse momento de uma palavra forte, de uma esperança forte. Versículo 18 diz assim: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. 19, se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, aqui o próprio apóstolo João, que foi amigo íntimo de Jesus Cristo, que andou com Ele, estava com Ele lá na cruz do Calvário, está dizendo: eu vi Ele, eu andei com Ele, eu era amigo dEle, eu estou dando testemunha dessas coisas, que Ele existe e que Ele vai voltar. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Graça do Senhor Jesus seja com todos e todos digam amém. Diz amém aí da tua casa. Já está encerrada a nossa pregação. Diz amém aí da tua casa por tudo que tu ouviste nessa manhã, porque Deus te ama. Deus te ama, e hoje Ele está te dando esperança. Essa nova ordem mundial que está aí, ela pode estar e ela vai se impor, mas Deus nos dá esperança. Deus nos dá segurança que a ordem que devemos seguir é a ordem de Deus, porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E nessa manhã eu profetizo na tua casa, na tua família. Levanta a tua mão aí, meu irmão. Levanta a tua mão aí na tua casa. Quem estiver agora nessa live assistindo, eu profetizo que a partir desse momento tu terás um encontro com Cristo. Eu profetizo que Deus abrirá os teus olhos espirituais para que tu venha entender a sua palavra. Você que lê a Bíblia, que não entende, Deus manda te dizer: ei, eu vou abrir os teus olhos, eu vou abrir os teus olhos espirituais, e tu vai entender a minha palavra. Tu vai entender a minha palavra, e tu serás usado por mim. Tu vais ser uma testemunha minha nessa terra, porque eu estou contigo. O Espírito Santo aqui está falando no meu ouvido, e essa palavra é para ti, meu irmão. Essa palavra é para ti, minha irmã. Serve a esse Deus, porque só Ele tem a maior esperança, e Ele nos guarda no momento de dor, no momento de sofrimento, porque Ele está aqui. Ele te ama, Ele te compreende, Ele te entende, mas também Ele te exorta, Ele te cobra, porque Ele te ama. Porque Deus não é só amor,
Deus também é justiça, e a sua ira, a sua justiça, quando ela vem, ela pesa, ela bate os poderes. O mundo todo globalista hoje estava com uma projeção de crescimento, e esta pandemia veio para fechar tudo. Hoje você anda nas cidades, no mundo e no Brasil, as cidades estão desertas, as pessoas estão com medo de sair de suas casas. Deixa eu te dizer, esse medo não é de Deus. O sistema da besta quer que você tenha medo, mas Deus manda te dizer: não tenha medo, não temam aquele que pode matar também o corpo e a alma. A gente tem que temer a Deus. Não tenha medo, meu irmão e minha irmã. Existe uma esperança para ti, existe um poder que pode guardar tua casa, tua família, mas tu tem que crer, tu tem que viver essa palavra. E eu te convido nessa manhã, fecha teus olhos, eu quero orar por você. Maravilhoso e eterno Deus, nesse momento, Senhor, a tua palavra foi ministrada, ela que tem poder, Senhor, de atravessar juntas e medulas e discernir, Senhor, o que é bom e o que é ruim em nossas vidas. E eu creio, Senhor, que através dessas lives que estamos fazendo sempre aqui, essas pessoas, não só aqui em nosso ministério, mas em todas as denominações que estão pregando e ministrando a tua palavra, com responsabilidade, com seriedade, que tu venha, Senhor, abençoar grandemente essas famílias, essas vidas, Senhor, e que elas possam ser edificadas por cada ministro que vier aqui nessa tribuna, nesse púlpito, pregar sobre a tua palavra. Usa, Senhor, os nossos instrumentos, usa, Senhor, esse ministério para a propagação do teu evangelho e da tua palavra. Levanta ainda mais forte esse ministério, aquele que tem se dedicado à tua palavra, ao teu reino, com os seus serviços. E eu creio, Senhor, e profetizo que tu irá abençoá-lo grandemente. É que eu te peço nessa manhã e te agradeço em nome de Jesus. Recebe aí no teu lar essa palavra no teu coração.